Que louco, né, velho? Deixa eu arrumar aqui minha lapela. Então, seja muito bem-vindo. Eu tô achando que tá meio escuro aqui, né? Mas, let's bora. Seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos em logoterapia e análise existencial. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo e estamos aqui estudando juntinhos. Hoje o tempo tá meio nublado aqui. Estamos estudando juntinhos o Psicoterapia e Sentido da Vida, que é o livro do Viktor Frankl, beleza? E eu tava pensando aqui, cara, a gente tá bonzinho, acaba se adoecendo, né? Ontem eu fui jantar e aí eu fui mexer a minha perna e meio que deu uma travada no chão, cara. E aí o meu joelho deu uma pegada no meu joelho. E eu dormi e passei a noite sentindo o joelho. Agora o joelho tá meio dolorido aqui. Cara, que loucura. Acaba bonzinho, né? Vai e se adoece. Meio embaçado, né? Então vamos lá, nós estamos estudando o Psicoterapia e Sentido da Vida. E nós estamos no capítulo do sentido do amor. Do sentido do amor. E vamos continuar aqui mais um tópico neste vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste canal maroto para poder você acompanhar aí todos os vídeos. Se você caiu de paraquedas neste vídeo aqui de maneira específica, já ajeita, já te inscreve aí no canal direitinho e já participa aí do nosso canal. E esse é o encontro de número 26, tá bom? Eu botei 20... Ah, não, 27. Tá certo. Perfeito. 27. Encontro de número 27. E let's bora, então. Vamos embora. Vamos arrochar. E vamos lá. Então, antes de começar aqui os atendimentos do dia, então vamos adiantar mais um encontro aqui. Valor e prazer. Max Scheler, que é uma influência muito forte para o Viktor Frankl, né? Define o amor como um movimento espiritual em direção ao mais alto valor da pessoa amada, um ato espiritual em que esse valor a que ele chama a salvação do homem é captado. Não anda longe disto o que diz Sprenger. O amor, para este autor, reconhece as possibilidades de valor do ser amado. É o que Van Rattenberg exprime por outras palavras. O amor vê o homem tal como Deus o pensou. Isso daqui é bonito, né? A gente poderia aprofundar muito nessa fala aqui, mas ele vai desenrolar isso aqui na leitura, né? Ele vai desenrolar. O que seria isso, né? O amor, diríamos, faz-nos contemplar a imagem de valor de um ser humano. Assim, leva a cabo uma realização francamente metafísica. Com efeito, a imagem de valor de que nos apercebemos na execução do ato espiritual do amor, em cada caso, é essencialmente a imagem de algo invisível e real e não realizado. Então, o que ele vai querer dizer com isso? Vamos lá. No ato espiritual do amor, portanto, não captamos apenas o que a pessoa é, no seu caráter de algo único e na sua irrepetibilidade, isto é, Haecseitas, na terminologia escolástica, mas também e simultaneamente o que ela pode vir a ser, precisamente no seu caráter de algo único e irrepetível, ou seja, a inteléquia.
Então, olha aí, ó. Isso daqui é um conceito, e é isso que ele está dizendo assim, ó. No amor, em cada caso, é essencialmente a imagem de algo invisível, irreal e não realizado, né? Lembremos-nos da paradoxal definição que se dá da realidade do homem como possibilidade, possibilidade de realização de valores, possibilidade de autorrealização. Então, aqui ele faz essa contraposição, ele faz esse complemento, na verdade, né? Então, no ato espiritual do amor, a gente não capta apenas o que a pessoa é, mas o que ela pode vir a ser, tá bom? Então, tem uma intenção aqui direcionada para o futuro, né? Por isso que ele diz que no ato espiritual do amor não é somente aquilo que é realizado, mas também algo de invisível, algo de irreal e algo de não realizado. Então, olha só como essa perspectiva, e isso corrobora com essa frase aqui de cima que diz: o amor vê o homem tal como Deus o pensou, né? Então, Deus, entre aspas, pensa o homem, né? Como está aqui, ó, pensou entre aspas. Deus pensa o homem, Deus projeta o homem, vê o homem na sua totalidade, né? Em sua plena realização, vamos dizer assim. E o amor, o ato espiritual do amor, ele tem essa possibilidade de ver essa potencialidade, né? Tem um meme na internet que diz assim: comprei o homem na planta, né? Aí tem lá o caba feio, todo desarrumado, sem jeito, né? O caba velho sem jeito, aí começa a namorar, casa, a esposa vai arrumando, o cara vai crescendo, vai evoluindo, e aí ele começa a se arrumar de uma outra maneira, né? Então, o ato espiritual do amor é mais ou menos esse meme, né? Então, além de ver na planta, né, de estar encontrando aquilo que está na planta, também tem o ato espiritual do amor. Olha a pessoa a partir, né, da planta feita, do prédio feito, né? Então, isso é legal. Isso é bem bacana. Tá. Pois bem, aquilo de que o amor se apercebe é, nem mais nem menos, esta possibilidade de um homem. Não deixaremos de anotar aqui, entre parênteses, que também a psicoterapia, na medida em que está inspirada pelo Eros Paidagogos, tem que lidar com o homem que se lhe depara vendo nele precisamente as suas várias possibilidades próprias, antecipando, por conseguinte, as suas possibilidades de valor. Né? Então, o psicoterapeuta, ele vê quem um homem pode ser, pode vir a ser. Né? Ele não vê só quem está ali na frente dele. Né? Se o terapeuta ele vê só a pessoa que está na frente dele, precisamente ela vai ver muitas vezes somente um doente. Né? Então não vai ver uma pessoa sã, saudável, que pode conquistar ali um estado de saúde mental, um modo de ser mais autêntico, né? Uma realização de vida com sentido. O terapeuta ele tem essa possibilidade de ver, de enxergar, ele deve fazer esse movimento de enxergar o futuro. O futuro nesse sentido, né? Partindo da imagem essencial do ser humano, decifra-se no amor a sua imagem de valor. É isto, qualquer coisa que faz parte do caráter de mistério metafísico desse ato espiritual a que chamamos amor. Efetivamente, tomar a dianteira, a possibilidade de valor com base na realidade essencial, não é nenhuma operação de cálculo. Só as realidades são suscetíveis de serem calculadas. As possibilidades, enquanto tais, escapam a todo e qualquer cálculo. Também já dissemos que o homem só começa a ser homem no sentido exato da palavra, precisamente
quando já não se deixa calcular pela realidade dada e pela sua vinculação natural, antes representando para si próprio uma possibilidade encomendada, ok? Daí que, neste aspecto, não possa deixar de parecer descabida a afirmação corrente de que um homem levado pelos instintos é imprevisível, no sentido de que não se pode calcular. Então, isso daqui é muito, muito bom, porque os instintos eles são imprevisíveis, né? Então, se você guia uma vida, se o teu paciente está guiando a vida dele através dos instintos, então ele vai ter uma vida de oscilação, ele vai ser inconstante, né? Isso é o que Platão ah, vai falar que é aquela pessoa que é dominada pelo estômago, né? Pelos seus apetites mais baixos, que ele não usa a razão ou a dimensão noética para ordenar a sua vida. Parece bem mais verdadeira a afirmação contrária. É a partir da sua natureza instintiva que se pode calcular o homem, né? Então, sempre a natureza instintiva vai ser o ponto de partida e não ponto final. E também o homem puramente abstrato, a mera construção de uma natureza racional, a que chamamos homem, ou o tipo psicológico do homem calculista, que é, por seu turno, um homem que calcula tudo quanto faz, tudo isto, e só isto se pode perfeitamente calcular. Mas o homem verdadeiro e próprio, esse é que é o ipso, não se pode calcular. A existência não consente que a reduzam a uma facticidade, nem desta se deixa derivar, né? Então, o homem é aquele que não pode calcular, né? Ou seja, aquele que não é determinado. Hum. Então, é um homem que não se reduz a uma facticidade. O aperceber-se dos valores não pode senão enriquecer o homem. Este enriquecimento interior chega a preencher, em parte, o sentido da sua vida, como tivemos a ocasião de ver ao circunscrevermos os valores vivenciais. É por isso que o amor nunca pode deixar de enriquecer a quem ama em qualquer caso. Não há, por conseguinte, nenhum amor infeliz, nem pode havê-lo. Amor infeliz é uma contradição in terminis, uma contradição de termo, né? Realmente, de duas, uma. Ou eu amo deveras, e então não posso deixar de me sentir enriquecido, independente de que a outra parte corresponda ao meu amor ou não. Olha aí, ó. Isso daqui é o que muita gente confunde muitas vezes, né? E é uma provocação muito boa. Não existe amor infeliz, tá bom? Eu amo essa pessoa, mas sou triste e tal. Não. Isso daí você está sendo afetado por algo. Não é amor de verdade, né? Ah, por quê? Porque o amor, ele gera uma realização no homem. É uma realização de sentido. É uma realização de valor, né? Só que aqui a gente tem algumas circunstâncias possíveis que as pessoas acabam confundindo muito. Então ele diz aqui, ó, ou eu amo deveras e então não posso deixar de me sentir enriquecido, independente de que a outra parte corresponda ao meu amor ou não. Então, poxa, eu decido amar alguém, né? E pela minha decisão de amar, eu vou me sentir enriquecido porque eu estou realizando um valor, né? E este meu ato, esta minha decisão, ela independe se a pessoa decide me amar também. Independe, tá? Aqui a gente pode colocar isso dentro de um sistema de relacionamento afetivo amoroso, de casal, de matrimônio, né? A gente pode colocar no âmbito de relação de pai e mãe,
pode colocar no âmbito de amizade, né? Mas de fato, né, a pessoa ela decide amar, mas, né, independente se a outra pessoa a ama ou não, né, independente se a outra pessoa corresponda ou não, ela vai se sentir realizada, entende? Aqui é a diferença entre uma relação que não é correspondida, tá? E a pessoa sofre porque não há correspondência, e uma relação que não é correspondida, mas a pessoa não sofre porque não há correspondência. A ressalva é que em relacionamento amoroso, né, este tipo de dinâmica seria minimamente estranha, tá bom? Seria minimamente estranha, né? É mais fácil, por exemplo, até numa amizade, até numa relação entre pais, né, e filhos, então seria possível, né? Pô, tô decidindo amar essa pessoa mesmo, ela não me amando, né? Ou a segunda possibilidade é eu não amo propriamente, não tenho em mente propriamente a pessoa de um outro ser humano, apenas me apercebendo de qualquer coisa de corporal que nela está presente, ou de algum rasgo anímico de caráter que ela tem. E então, evidentemente, bem me posso dar por infeliz, mas é precisamente porque não amo, né? Então, você se relaciona com uma outra pessoa, uma velho, não tô infeliz e tal, por quê? Então, avalia se você ama aquela pessoa de verdade mesmo, ou se você tá só ainda numa relação da atitude sexual ou da atitude erótica, coisa que nós falamos nos vídeos anteriores, nos encontros anteriores, tá bom? Não há dúvida. A mera paixão de namorado, de algum modo, cega, mas o autêntico amor abre-nos os olhos, faz-nos reparar bem na pessoa espiritual do comparsa erótico, tanto na sua realidade essencial, como na sua possibilidade de valor, que é aquela dinâmica que ele vinha falando, que o amor, o ato espiritual do amor, ele está ligado também àquilo que é irreal ainda, né? Aquilo que é futurista, vamos dizer assim. O amor faz-nos experimentar vivencialmente o outro como um mundo para si, alargando-nos assim também o nosso próprio mundo. E do mesmo passo que, deste modo, nos enriquece e nos faz felizes. Estimula o outro, à proporção que o conduz àquela possibilidade de valor que no amor e só nele se consegue prelibar. Quer dizer, o amor ajuda o ser amado a realizar aquilo que o amante já vê antes que exista. Isso daqui é forte, né? Em suma, o que o amado quer é ser cada vez mais digno do amante do seu amor, assemelhando-se à imagem que o amante faz, fazendo-se cada vez mais tal como Deus o pensou e quis. Portanto, se mesmo o amor infeliz, aquele que não é correspondido, já nos enriquece e nos faz felizes, o amor feliz correspondido é manifestamente criador. Assim, no amor recíproco, em que cada um é digno do outro e quer vir a ser tal como o outro vê, produz-se, de certa maneira, um processo dialético, no qual, como que a compita, se esforçam os amantes por realizar as possibilidades um do outro. Aí alguém aqui pode estar ouvindo e falando assim, poxa, mas será se isso não é uma perspectiva narcísica? Tipo assim, poxa, eu vejo a minha esposa como ela pode ser, e aí, por conta disso, em função disso, ela vai se tornar segundo as minhas expectativas, né? Então, eu vou viver para o outro, para a expectativa do outro. E aí, posso te falar, em certa medida, relacionamento é isso. Maduro, saudável,
É isso, tem isso também, né? Você, sem dúvida nenhuma, pode corresponder, pode querer corresponder à expectativa do outro, tá bom? Mas aqui, né? Mas aqui, é... aqui o que que acontece? Não é uma expectativa neurótica, percebe? Não é um idealismo, tá bom? Não é isso, tá? Aqui a gente está falando de um olhar primeiramente amoroso. Então, se é um olhar amoroso, não é um olhar doentio, não é um olhar neurótico. Então, eu não crio uma expectativa da minha esposa ou para minha esposa, ou esperando que ela realize algo, né, de uma maneira neurótica, não, é com um olhar amoroso de verdade, equilibrado, maduro, prudente. Então, esse olhar o outro, a partir daquilo que ele pode ser, enquanto possibilidade, enquanto uma pessoa saudável, madura, evoluída, né? Então, esse olhar é um olhar saudável. Bom, é tipo o olhar do terapeuta para o seu paciente. Então, ele olha ali e fala assim: poxa, essa pessoa poderia ser feliz, essa pessoa poderia realizar tal coisa, tal coisa. Ontem eu estava conversando com uma paciente, uma jovem, eu falei, e ela ali numa crise de carreira, numa crise de profissão, né, e tentando sustentar o seu querer. Eu falei, olha, você pode ir por esse caminho, não seria possível você ir por esse caminho e ao acessá-lo, esse caminho te dá a possibilidade de você fazer isso, isso, isso? Não seria possível? Aí ela, poxa, Otton, eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade. Para mim, se eu chegasse aqui nesse caminho A, já era, minha vida estaria acabada, eu ficaria presa aquele negócio. Eu falei, ó, não. Você pode usar o caminho A para chegar no caminho B, no caminho que você deseja. Seria algo transitório, uma transição. E ela, então, alimentou uma esperança nela que, olha, rapaz, tá vendo? Né? Então, eu vejo assim, um potencial gigantesco nela. Mas ela precisa cultivar uma virtude da coragem. Não tem página demais. Não sei se vai dar tempo. Bora lá. Eu vou atender agora. Compreende-se agora o significado da seguinte gradação: a mera satisfação do impulso sexual proporciona prazer, o erótico da paixão de namorados depara alegria, o amor oferece felicidade. Bom, como se vê, há aqui uma intencionalidade crescente. O prazer é apenas uma sensação situacional, um estado afetivo. A alegria já é intencional, visa-se nela qualquer coisa, mas a felicidade tem a sua direção determinada, que é a direção para a plenitude verdadeira e própria. Assim, a felicidade adquire um caráter de realização, beatitude, beatitudo, ipsa virtus, Spinoza. A felicidade não é meramente intencional, é ainda produtiva. Só nesse sentido se compreende que um homem se possa realizar plenamente na sua felicidade. Também, só assim se pode entender a analogia entre a felicidade e o sofrimento. Com efeito, ao circunscrevermos o sentido do sofrimento, já dissemos que também nele o homem pode atingir a sua plenitude. A que a gente falou lá do sentido do sofrimento lá atrás, né? Logramos ver também no sofrimento uma verdadeira realização. Sendo assim, impõe-se distinguir em termos gerais entre sentimentos intencionais
e afetos produtivos, por um lado, e, por outro, meros estados afetos improdutivos. Dessa forma, pode-se contrapor a tristeza do luto, a cujo sentido intencional e realização criadora já aludimos, o desgosto rebelde, improdutivo perante uma perda, que é mero estado de sentimentos reativos. Aliás, até a linguagem distingue com toda a sutileza entre a justa cólera, com o sentimento intencional, e o ódio cego, enquanto sentimento meramente situacional ou estado afetivo sem valor. Né? Então, aqui a gente poderia até desenvolver uma teoria das emoções, né? Do Frank. Então, tem uma justa cólera, tem aquela raiva que é justa, né? E tem o ódio que é cego, né? Então, são dois estados afetivos, são duas paixões que acabam acometendo a gente, né? E uma tem uma intenção de, e a outra tem uma outra intenção, tá bom? Aqui ele vai classificar uma intenção perante um bem, né, como algo com valor, né, e a outra uma intenção que vai fugir de um bem, vamos dizer assim, né, que vai escolher um bem aparente, um estado afetivo sem valor. Né? Então, o ódio cego é um estado afetivo sem valor, enquanto que a justa cólera, né, é uma paixão ali com um sentimento intencional. Né? Então, tem ali uma intenção, tem algo de valor, né, nessa paixão. Então, pegando a, a teoria clássica, né? Então a paixão está ali, surgiu, pá, surgiu a paixão da ira. O que eu faço? Como é que eu ordeno? Como é que eu configuro essa paixão? Então não tem, vamos dizer assim, emoção positiva ou negativa, como costumeiramente nós entendemos na psicologia moderna, né? Então a gente sofre ali a paixão, tem algumas paixões, a gente sofre a paixão e a gente ordena, a gente configura essa paixão. É certo, conforme salientamos, que a expressão amor infeliz revela, sob o prisma da lógica, uma contradição, mas, vista sob o prisma psicológico, traduz uma espécie de queixoso despeito. Exagera-se a tônica do prazer ou do desprazer de uma vivência, os seus sinais de prazer ou desprazer, quanto ao respectivo significado, no que se refere ao conteúdo da vivência. Só que é precisamente em eroticis que o ponto de mira do hedonismo menos se justifica. Na vida real, passa-se com o ator uma coisa parecida com o que ocorre ao espectador no teatro. Os dramas são, em geral, vivências mais profundas que as comédias. Com as vivências infelizes da vida amorosa, não só nos enriquecemos, mas também nos tornamos mais profundos e, o mais das vezes, chegamos até crescer nelas e nelas amadurecer. Evidentemente, o enriquecimento interior que o homem experimenta no amor não está isento de íntimas tensões. É delas que se arreceia, é delas que foge o adulto neurótico, nessas tensões. E o que nele surge, por assim dizer, como caso patológico, é o que se dá no homem jovem de um modo mais ou menos fisiológico. Em qualquer dos casos, a vivência de um amor infeliz vem a transformar-se num meio para um fim. O fim de proteger do fogo de Eros a criança que nele se queimou. As pessoas deste tipo metem-se detrás da primeira ou única experiência desfavorável, tentando assim evitar as outras piores. Isso aqui é interessante, né? Então é isso. A gente tem uma vivência neurótica, primeira ou única, desfavorável, e a partir dessa experiência, né, então,
ela vai tentar evitar, essa pessoa tenta evitar outros piores, né. Então isso daqui é o princípio psicológico do trauma, né. Portanto, os amores infelizes não são apenas expressão de um estado de queixoso despeito, são também um meio de salvar o sofrimento. É isso. De um modo quase masoquista, os pensamentos do apaixonado infeliz giram em torno de sua infelicidade. Entrincheira-se atrás do seu primeiro ou último malogro, para não ter que queimar os dedos outra vez. Cara, isso daqui é muito bom, né? Esconde-se por trás da sua desditosa experiência no amor, vai se refugiar na infelicidade do passado, fugindo das possibilidades felizes do futuro. Em vez de continuar a procurar até achar, desiste de toda e qualquer busca. Em lugar de se abrir à riqueza de oportunidades da vida amorosa, resolve revestir-se com antolhos e olhar as coisas por um canudo. Põe-se a fitar como um proscrito a sua vivência, para não ter que ver a vida. O que lhe importa é a segurança, não a disponibilidade. Eita, moleque. Toda pessoa que você atender na clínica, que tiver dificuldades ou traumas com relacionamentos, o Frank aqui, ele tá descrevendo, tá bom? Toda, 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 toda. Se não consegue livrar-se de uma vivência infeliz, é porque não quer arriscar-se a outra. Faz-se mister reeducá-lo para a contínua disponibilidade. Isso daqui é o princípio terapêutico. Incluindo-lhe uma disposição de abertura para todas as possibilidades futuras. Fazendo as contas, é perfeitamente verossímil que, na vida do homem médio, só se verifique uma relação amorosa feliz para cada série de 9 das chamadas infelizes. Aqui é uma estatística que ele trouxe, não sei de onde, né? Pois bem, o que o homem tem que fazer é esperar pela sua chegada e não barrar-lhe o caminho, fugindo paradoxalmente da felicidade para a infelicidade, né? Que aí é o que acaba acontecendo, né? Que é só ele cultivar e tal, só que ele fica, apesar de ele querer ser feliz, da pessoa querer ser feliz, ela foge da felicidade, porque essa felicidade ela só terá a possibilidade de encontrar se ela estiver disponível, né? Ela foge dessa felicidade possível para a infelicidade, mantendo-se presa àquela experiência traumática, né? Daí que uma psicoterapia da chamada infelicidade nos amores deva consistir em pôr a descoberto esta tendência para a evasão, né? Princípio clínico aqui, para você que trabalha com clínica. E em insistir naquele caráter de missão que a vida amorosa tem, tal como a vida sem mais. Cumpre observar, entretanto, que são de todo improfícuas, ainda bem intencionadas, as referências tão correntes a outras mães que têm também filhas bonitas. Pois, se alguém se encapricha por uma determinada filha de determinada mãe, é porque a paixão do namoro ou até o amor já está despontando. Convém ponderar, de resto, que nem sequer o amor feliz, o que portanto encontrou uma correspondência, está sempre livre da infelicidade. E é o que ocorre, por exemplo, quando a felicidade é perturbada pela tortura dos ciúmes. Aliás, no ciúme está presente aquele materialismo erótico de que falamos mais acima, pois se oculta aí a atitude de quem toma o seu objeto do seu amor como propriedade sua, né? Então, ciúmes é porque o quê? É porque eu tenho posse
daquele objeto. O ciumento trata o ser humano a quem propõe o seu amor como se fosse possessão sua, de modo que acaba por degradá-lo. Quer tê-lo só para si, e desta maneira demonstra que seu comportamento se enquadra precisamente na categoria do ter. Em compensação, numa relação de amor autêntico, o ciúme não tem cabimento. Isso aqui é muito doido. É assim, de resto, porque carece de qualquer razão de ser, tendo em conta que no autêntico amor se pressupõe captar-se o ser humano no seu caráter de algo único e irrepetível, e, portanto, naquilo que ele tem de radicalmente incomparável com qualquer outro ser humano. A rivalidade, tão temida dos ciumentos, pressupõe a possibilidade de o ser amado ser comparável com um qualquer rival. Mas, no verdadeiro amor, nenhuma rivalidade ou concorrência é já possível, pois o ser amado é sempre, para quem o ama, incomparável e, por conseguinte, hors de concurso. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, pô, no ciúme, ou no verdadeiro amor, né, não há ciúme. Por quê? Porque não não tem comparação, né, cara? Não tem comparação. Só que é, não sei se eu concordo com o Frank aqui. Beleza, a pessoa pode chegar num estado de segurança, né? De entender assim, peraí, se eu sei que aquela pessoa me ama, né? Então eu sei que ela tá me olhando a partir de quem eu sou, único e irrepetível, né? Então não tem por que eu me comparar, né? Não tem por que eu imaginar um rival, que eu não sou igual ao rival, né? Isso me daria, entre aspas, uma segurança, né? Mas só que aqui a gente está falando de verdade, de duas pessoas extremamente maduras, né? De duas pessoas maduras, de duas pessoas saudáveis, né? E lógico, na complexidade da vida humana, né? Ainda que haja esse movimento de amor, de olhar a pessoa como única e irrepetível, né? Então a gente tem que estar sempre vigilante às nossas inclinações, ao que chama a nossa atenção, né? Então não é que o ciúme desapareceria, entende? Ele deixaria de ser algo neurótico, né? Eu acho que ele deixaria de ser algo central na relação, né? Então acho que seria uma leitura mais interessante da gente fazer do que simplesmente achar que o ciúme desapareceria, sumiria da parada, né? Ele pode até sumir, né? Mas quando as duas pessoas são bem maduras mesmo, né? São bem maduros. Como se sabe, há também um tipo de ciúme que se estende ao passado da outra parte. É o ciúme dos predecessores. Ixi, isso daqui, então. As pessoas atormentadas por estes ciúmes sempre querem ser as primeiras. Uma vez eu atendi um jovem, cara, com esse tipo aqui de ciúme. Velho, pena que ele se evadiu das sessões. Mas ele chamava a namorada dele, noiva já, de vagabunda, né? Porque ela já tinha transado. Para ele isso era um absurdo. Cara, era confusão, velho. Não sei o que se deu deles dois. Se eu fosse ela, eu saía fora desse relacionamento, mas complicado, moleque complicado. Só. Bem mais modesto é quem se enquadra no tipo dos que se contentam com ser os últimos. É legal que o Frank ele sempre trabalha com essa percepção de inversão, né, das hermenêuticas, né? Em certo sentido, isso daqui é diálogo socrático, né? Isso daqui é socratismo, né? Porque ele pega um significado do senso comum, né? Então, pô, velho, eu tenho ciúme porque eu não fui o primeiro da minha esposa.
Aí ele pega aí e faz o socratismo, né? Ele inverte o significado. Fala, peraí, cara, né? Muito melhor de repente tu se contentar em ser o último, em certo sentido, porém, não são estes os mais modestos, senão precisamente os mais ambiciosos, pois, em relação a todos os passados e aos eventuais sucessores, o que pretendem é a superioridade e não a simples prioridade. Quem se compara com outro comete uma injustiça, ou para com este outro, ou para consigo mesmo. Isto vale, aliás, mesmo fora do campo da vida amorosa. Cada um tem, como dizem os desportistas, o seu próprio start, uma saída inicial, mas a realização pessoal daquele que teve o start mais difícil, porque arcou com um destino mais gravoso, é ceteris paribus, relativamente maior. Ora, como não se pode apreciar em todos os seus detalhes a situação de destino, qualquer tipo de comparação carece de base e de padrão a que se ater. Finalmente, poderia dizer-se, além do mais, que o ciúme encobre uma dinâmica perigosa no aspecto tático. O ciumento acaba por provocar aquilo que tanto receia, o desengano amoroso. É isso mesmo. Assim como a fé, dimanando de forças interiores, conduz à posse de forças novas, assim também a dúvida, tendo nascido dos fracassos, traz a quem duvida mais e mais fracassos. De fato, o que sucede com os ciúmes? O ciumento duvida de poder conservar o seu amado, e na realidade, bem o pode perder, pois empurra para a infidelidade o ser cuja fidelidade duvida. Quase que mete os braços, quase que o mete nos braços de um terceiro. E é isso que acontece. Isso aqui é típico, né? E aí o ciúme é fruto de insegurança, né? Isso daqui é típico, né? Então o ciumento ele tenta controlar mais, né? Porque ele vai tentar conservar o seu amado. Só que quanto mais controle ele tem, mais ele desgasta a relação e mais ele empurra, né, o seu parceiro, o seu companheiro para os braços de outra pessoa. Né? Então isso daqui é um ciclo básico da pessoa insegura, da pessoa possessiva. É uma pessoa insegura no final das contas, né? E aí a insegurança gera todos esses movimentos. Isso daqui é típico, né? Acaba por tornar verdadeiro aquilo em que acredita. Exato, né? Então ela tem um princípio, fala assim, não, fulano quer me deixar, né? Mas aí fulano deixa, não porque ela já acreditava ou porque ela tinha um sexto sentido, mas porque os atos dela tentando ter o controle, desgastando a relação, gerando um desinteresse, um desgaste da outra pessoa, empurrando ela para uma outra, aí sim, né? Esse é o problema. Só que a pessoa que tem ciúme, não. Ela acredita que ela uma já sabia, reforça toda a crença, e aí numa próxima relação ela entra no mesmo ciclo, entende? Não há dúvida de que a finalidade, de que a fidelidade é no amor uma missão, mas trata-se de uma missão que, como tal, só é possível para quem ama, nunca devendo ser imposta como exigência ao ser amado. É que com o tempo se põe como exigência, vem a redundar num desafio. Impele o ser amado para uma atitude de protesto, e uma vez nessa atitude, o ser amado torna-se realmente infiel mais cedo ou mais tarde. A fé no outro, tal como a fé em si mesmo, torna a pessoa segura de si, de tal maneira que, em geral, essa fé acaba por ter razão. Agora, o problema é adquirir essa fé, né? Que aqui a gente pode chamar de confiança, né? Mas, em contrapartida, sucede geralmente o mesmo com a desconfiança. Esta, com efeito, torna uma pessoa insegura, acabando também por ter razão. É isso. Pois bem, isto vale ponto por ponto para a fé na fidelidade do ser amado. E o reverso dessa fé no outro é a reta lealdade. Contudo, assim como a fé, seguindo a sua dialética, faz daquilo em que crê uma verdade, assim a lealdade ou honradez tem o seu quê de paradoxal, porque com a verdade pode o homem mentir e ao invés pode com uma maneira
com uma mentira dizer a verdade e até fazer da mentira a verdade. Um exemplo bem conhecido dos médicos todos serve-nos-á de ilustração. Se ao tomarmos uma pressão, se ao tomarmos a pressão a um doente, a achamos muito alta e, para satisfazermos o desejo dele, lhe participamos o resultado verdadeiro, o doente assusta-se. A sua pressão subirá ainda mais, acabando por ser de fato mais elevada do que quando lhe tomamos. Se, no entanto, não lhe dizemos a verdade, comunicamos-lhes apenas um nível mais baixo do que o que foi verificado, então conseguiremos acalmá-lo de modo que a pressão descerá realmente. Assim, com esta nossa aparente mentira, não uma mentira convencional, acabamos por ter razão. As consequências nascidas da infidelidade da outra parte podem variar. Não se esqueça, entretanto, que a variedade das possíveis atitudes para com a efetiva quebra de fidelidade traz consigo também uma chance de realizar valores de atitude. Neste sentido, a realização do valor residirá em superar a vivência experimentada. Enfim, pode haver quem se desligue simplesmente da outra parte. Haverá quem, não renunciando à outra parte, antes lhe perdoe o que fez, logrando uma reconciliação, e ainda quem tente reconquistá-la, trazendo-a de novo para junto de si. Posto isto, interessa observar que o materialismo erótico não se limita a converter a outra parte num objeto de posse. Chega a fazer da relação erótica uma mercadoria. É o que se patenteia na prostituição. Como problema psicológico, logo se intui que a prostituição, mais do que coisa das prostituídas, é coisa dos consumidores da prostituição. Quer dizer, a psicologia das prostitutas está livre de problemas, na medida que se reduz a uma psicopatologia de um tipo de personalidade mais ou menos psicopático. A análise sociológica dos vários casos em que se apresentam não nos leva muito mais longe. Com efeito, tem aqui plena validade o que já dissemos noutra ocasião. A carestia econômica por si só não força ninguém a adotar um comportamento determinado e, por conseguinte, também não força nada uma mulher normal. Pelo contrário, o que nos espanta é frequentemente a mulher comum resista à tentação de recorrer à prostituição, a despeito das enormes dificuldades econômicas que atravessa. Essa saída para resolver o problema da escassez simplesmente não lhe passa pela cabeça, e isto parece-lhe tão evidente como evidente parece às prostitutas típicas a escolha do caminho que seguiram. Pelo que diz respeito ao consumidor da prostituição, o que se passa com ele é que anda à procura de uma forma de vida amorosa, impessoal e sem compromissos, que corresponde, ponto por ponto, à relação à vida entre uma pessoa e uma mercadoria ou uma coisa. O que interessa vincar a este respeito é que a prostituição, sob o prisma da higiene psíquica, é pelo menos tão perigosa como sob o prisma da higiene física. E que, como quer que seja, os seus perigos psíquicos são menos fáceis de prevenir. O mais importante de todos está em que o rapaz se habitua a adotar perante a sexualidade uma atitude que requer pedagogia sexual racional, desaconselha totalmente. Referimos-nos à atitude que consiste em encarar a sexualidade como um simples meio a que se recorre no intuito de conseguir um prazer. O perigo desta saída, que é a saída do caminho, descaminho da prostituição, ou seja, o perigo da degradação da sexualidade, que assim vem a ser simples no meio de satisfazer os instintos, reduzindo-se a outra parte à condição de mero objeto dos impulsos, salta à vista com a máxima clareza, se pondera que se barra
o caminho àquela vida amorosa reta que encontra no sexual nada mais do que a sua expressão e nada menos do que o seu coroamento. A fixação de um rapaz novo no gozo sexual como fim em si, fixação por ele experimentada através da prostituição, acarreta-lhe um sombrio futuro na vida matrimonial. Quando um dia, enfim, resolve amar realmente, já não pode, digamos, voltar atrás. Ou melhor, já não pode ir em frente, não pode mais avançar para a atitude normal do amante em face da sexualidade. Para quem ama o ato sexual, a expressão física de uma ligação anímico-espiritual. Não assim, porém, se a sexualidade se converteu num fim em si, não constituindo esta um meio de expressão, chega-se àquela incurável separação entre os chamados tipos de rameira e tipo de virgem, tão conhecido dos psicoterapeutas, e que há tanto tempo tanto lhes tem dado que fazer. Diga-se, ademais, para terminar, que também há por parte da mulher situações típicas que atolhem naquele desenvolvimento normal em que culmina a vivência da sexualidade como expressão do amor. E note-se ainda que os prejuízos delas, resultantes também, só muito a custo, costumam ser sanados pela psicoterapia. Assim sucedeu, por exemplo, no caso de uma moça que, a princípio, tinha relações platônicas com um amigo, relações sexuais com ele, recusava-as simplesmente porque não sentia impulsos que lhe as pedissem. No entanto, o rapaz insistia cada vez mais, até que um dia deixou-lhe cair ao ouvido este comentário: "Acho que você é frígida." Então ela começou a ter medo que ele estivesse com razão, que, quem sabe, talvez ela não fosse mulher de verdade, e assim um dia resolveu entregar-se-lhe para demonstrar a si própria e a ele a sem razão daquele comentário. O resultado dessa experiência só poderia ser o que foi: a incapacidade total para o gozo. É que o impulso ainda não tinha germinado nela, lógico, nem surgira espontaneamente, nem havia sido despertado. E, em vez de esperar pelo seu desenvolvimento gradual e espontâneo, a moça em questão entregou-se ao primeiro ato sexual com um desejo convulsivo de pôr à prova sua capacidade de gozar, tendo do mesmo passo o secreto receio de que com isso ficasse a descoberto a sua incapacidade para tanto. A forçada autoobservação produzia já necessariamente sobre uma eventual excitação sexual um efeito repressivo. Enfim, dadas essas circunstâncias, a moça não tinha motivo para estranhar que ela, observando-se assim ansiosamente, não pudesse satisfazer nada ao entregar-se. E o efeito de desenganos desse tipo na vida futura amorosa, na vida conjugal, pode muito bem vir a ser uma frigidez psicógena do tipo de neurose sexual denominada angústia expectante. Beleza? Então vou comentar isso no nosso próximo encontro, que a gente entra aqui nos distúrbios neuróticos sexuais. Tchau, tchau, beijinhos, até o nosso próximo encontro.